Jovem Pan. Olá, estamos de volta aqui com o nosso Jornal da Manhã, nesta quarta-feira, e a gente vai estar batendo um papo, com a nossa farmacêutica, Nayane Nascimento. Bom dia, Nayane, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. Olá, pessoal, bom dia a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Nayane, a gente tem visto, ao longo desses períodos festivos e agora ainda mais nesse pós-carnaval, a questão desses kits que algumas farmácias vendem, alguns estabelecimentos que também não são farmácias também vendendo os famosos kit ressaca. Tem alguns componentes questionáveis em relação a esses kits. Esses kits, eles são legais, são ilegais. Algumas dessas substâncias podem trazer algum mal, acarretar algum problema à saúde do cidadão. Traz um pouquinho desse panorama sobre essas questões. Bom, o comércio farmacêutico, algumas drogarias, elas aproveitam essas épocas de grandes festividades, principalmente agora no Carnaval, para comercializar esses kits. E esses kits, eles não são autorizados pela Anvisa, então são kits ilegais, não deveriam estar ali. Inclusive, a farmácia ela é passível de sofrer uma penalidade por estar comercializando esses medicamentos. E o grande problema é que existem muitos medicamentos ali juntos e que não há comprovação científica que eles farão algum benefício em relação à ressaca. Pelo contrário, existem alguns dados que nos mostram que eles podem causar malefícios, efeitos adversos importantes, intoxicações, mascarar os sintomas da ressaca, que talvez seja um dos grandes problemas, O indivíduo vai lá, consome uma quantidade de bebida alcoólica, toma o medicamento e sente que tem uma disponibilidade, uma capacidade de beber ainda mais. E aí é onde vai acontecer os problemas, Tudo que é feito, principalmente essa interação entre medicamento e bebida alcoólica, é passível de gerar efeitos adversos e consequências importantes para o organismo. Nayane, eu percebi ao longo desses dias de carnaval alguns estabelecimentos, sem ser farmácia, também vendendo esses kits. Por exemplo, algumas mercearias, até bares mesmo, vendendo esse kitzinho ali com envelopezinho, grampeado. Ali tinha analgésico, você tinha aquele famoso engove, que você diz assim, toma um antes, toma um depois. Ou seja, é bom alertar para essa população, principalmente agora nesse período pós-festa e também para as outras atividades festivas que vêm durante o ano, esses malefícios, por exemplo, a questão dos analgésicos, que tem chamado muita atenção, esse uso da população de um modo geral, assim, para, como você muito bem colocou, mascarar essa problemática da famosa ressaca. Então, veja o problema. Agora extrapolou que não somente as drogarias estão comercializando, mas também outros estabelecimentos. E a gente precisa saber que medicamento ele tem que estar na farmácia. O local legal do medicamento é dentro da farmácia e sob a orientação do farmacêutico que ali está. Nesses kits, eles costumam colocar uma série de medicamentos, como você citou, alguns analgésicos que são ditos extremamente seguros, como o paracetamol, por exemplo, e que realmente é seguro, porém, quando ele é associado com bebida alcoólica, muita gente não sabe, mas o nível de intoxicação hepática aumenta e muito. O paracetamol por si só, quando ele é administrado em uma dose superior à que deveria, ou por um tempo prolongado, ele sozinho já consegue gerar toxicidade para as células hepáticas, e quando ele é administrado junto do álcool, que é uma droga também, que vai para o fígado, que é metabolizado lá, esse nível de toxicidade ele aumenta, esse nível de lesão hepática aumenta. E aí, muitas vezes, você pode falar assim, mas é um medicamento de venda livre, é um medicamento que está disponível ali na drogaria ou em qualquer outro estabelecimento, como foi citado. É um medicamento que não tem uma restrição da quantidade que pode ser comprada, mas é um medicamento cheio de efeitos adversos importantes. E no caso deste engove farmacêutica, porque vira e mexe, Natália, todo mundo carrega, inclusive, um engove dentro da própria carteira. Aí tem aquela indicação de tomar antes de sair para beber e tomar depois, quando volta. Como funciona? E ele realmente ajuda nessa questão da ressaca?
ressaca, tem até agora o Engov After, que é um líquido que a pessoa vai lá e ingere após realizar o uso de bebida alcoólica. Como funciona? Olha só, o Engov, aquele comprimido, ele é uma associação de vários fármacos. Então, ele tem antialérgico, ele tem analgésico, ele tem uma substância antiácida, né, que para dar uma melhorada na azia, na má digestão, e ele também tem uma pequena dose de cafeína para dar uma estimulada. Mas o próprio fabricante do medicamento, ele não recomenda a associação com álcool. Na própria bula, tem essa contraindicação bem clara, inclusive, o fabricante fala que essa associação pode gerar risco de hemorragia, sangramento gastrointestinal, úlceras gástricas. A mucosa ela é muito afetada por esse medicamento porque ele contém AS na composição. Então, a mucosa ela é muito afetada e ela já é lesionada por conta do álcool. Então, essa interação não é uma interação que seja eficaz. Não há nenhum medicamento que vá tratar, curar a ressaca. Infelizmente, esses milagres, né, que muita gente gostaria que existisse, nós ainda não temos. Então, vê só, por que a gente compraria um medicamento que o próprio fabricante está dizendo que é perigoso e que ele não tem nada a ver, ele está se isentando dos problemas. Ele lá na bula, ele já fala que não é para consumir junto de bebida alcoólica. Então, por que nós estamos insistindo em um medicamento que não tem eficácia e que pode gerar problemas, não é? Com relação ao after, aquele que é em líquido, ali não é um medicamento, então poderia ser consumido. Ele é uma mistura que tem glicose, tem sais minerais, tem cafeína, então nada mais é do que uma substância para você se reidratar. Né? Quando a gente está bebendo muito, a gente está desidratando, muitas vezes está ali no sol, os foliões lá na festa, está desidratando. Aquilo dali nada mais é do que um reidratante. Natália, antes de você passar para a sua pergunta, então, Nayane Nascimento, a gente pode dizer então que tem um efeito placebo a questão do Engov ou não? Ele tem essas substâncias que realmente vão mascarar a questão da ressaca ou tem muito mais na sua ótica, na sua avaliação, a questão do efeito placebo na prática? Eu não falaria efeito placebo, porque quando a gente fala efeito placebo parece que não vai causar nenhum mal. Não causa bem, entre aspas, assim, não vai ter um benefício específico, mas também não vai causar o mal. E no caso desse medicamento, ele pode causar, sim, vários malefícios. E aí o que acontece é um mascaramento de sintomas. Muita gente toma, sente que melhorou a dor de cabeça, o enjoo foi embora, sentiu uma energiazinha a mais por conta da cafeína e acha que pode beber mais, inclusive. Só que o álcool, ele é extremamente tóxico e ele está lá no teu corpo. O seu corpo está dando alerta que ele não está aguentando mais. Aqueles sintomas que a gente sente de enjoo, de dor de cabeça, é o efeito tóxico do álcool. Ele está dizendo, não estou aguentando. E a gente toma um medicamento, mascara os sintomas para beber mais. Esses medicamentos, doutora, ele pode dar o efeito rebote também em relação a alguma outra questão física, emocional, psicológica? Existe também nessa questão por conta de vista dos medicamentos consumidos? Isso, acontece que muita gente, às vezes, tem algum problema de saúde e que muitas vezes não sabe. Por exemplo, tem uma gastrite inicial ali, tem alguma inflamaçãozinha no estômago, mas que aquilo dali não aparece com frequência e ele nem imagina que tem. E aí começa a fazer uso desse tipo de medicamento e esse medicamento vai agravar. Né? Ele mascara, mas ele está agravando o quadro. Ele está mascarando, escondendo, mas não significa que aquele problema desapareceu. Nayane, normalmente quem faz uso desses kits ressaca, né, desses medicamentos, não usa uma vez só, né? E muitas vezes também não usa somente no período de carnaval. Então, quem já tem esse hábito acaba consumindo em diversos outros momentos. O uso prolongado dessas substâncias, o que é que pode acarretar? Para além dessa questão da ressaca e da combinação com o álcool, quais são os problemas de saúde que isso pode trazer? Olha, a maioria desses medicamentos, quando eles são consumidos de forma uma vez ou outra e não associado com álcool, ele tem suas vantagens. Por exemplo, o Engov que a gente acabou de falar, ele é um medicamento que ele é indicado como antialérgico. Olha só que interessante, na bula fala, antialérgico, ele é indicado ali para sintomas de azia. É aquele que você fala que isso, plastiquinho amarelo, que Natália. derrete, é? Não, eles são os comprimidos, que na verdade no envelope vem 2 em uma mesma cartelazinha, você consegue tirar os 2, né? E muita gente toma os 2 de uma vez, né? Porque está no mesmo ambientezinho ali.
Pronto. Esses medicamentos, eles têm as indicações deles. Se for para consumir uma vez ou outra, porque está com algum sintoma que ele possa tratar, ele não vai gerar tantos problemas. O problema é quando se ingere ou de forma crônica, todo dia, ou junto à bebida alcoólica. E aí é quando os problemas vão aparecer. Não somente ele, mas todos aqueles outros que são muito consumidos, que estão ali dentro do kit ressaca. Os analgésicos, porque vê só, analgésico é algo bom. Você está com um sintoma ruim, você está com dor de cabeça, está com mal-estar, o analgésico, ele é bom. Mas quando você passa a consumir diariamente, ou quando você passa a consumir junto de bebida alcoólica, é quando o problema realmente aparece. Então a gente também pode falar que para além da bebida alcoólica, o uso combinado dessas substâncias também é um problema. Isso, também pode acarretar esses problemas. Isso, porque vê só, cada medicamento, ele é uma substância diferente, uma molécula diferente, e essa substância ela vai agir de uma forma muito específica no organismo, individualmente. Quando a gente junta uma série de medicamentos, esses medicamentos eles estão juntos e, por vezes, eles interagem entre si. E eles acabam gerando outros efeitos que não deveriam se tivessem separados. E no caso da fiscalização dessas farmácias e desses locais que vendem kit ressaca, como o Conselho Regional fiscaliza e se existe, né, uma intensidade maior agora devido ao carnaval? Então, pessoal, essas fiscalizações elas são contínuas, porém são muitas farmácias, né? São muitas drogarias e muitos estabelecimentos que não são drogarias e que também fazem essa comercialização. Então, os órgãos que estão fiscalizando, eles precisam também do apoio da população, da comunidade, porque a quantidade de locais para fiscalizar, ela é absurda, ela vai muito além da capacidade. Então, a população em si, ela precisa primeiro se conscientizar daquilo dali e também ajudar nesse processo de fiscalização. Ô, Nayane, qual a penalidade para esse estabelecimento, para esse farmacêutico que está comercializando essa questão do kit ressaca? Há alguma penalidade? Há alguma sanção? Como é que isso funciona na prática? Isso. A farmácia, ela pode sofrer multa por estar comercializando um medicamento que ele não é cadastrado, é um medicamento que não é registrado, e também o farmacêutico perante o Conselho de Farmácia também pode gerar penalidades por estar apoiando, entre aspas, né, esse tipo de comercialização. Mas aí a gente pode fazer um questionamento, né? Partindo do princípio que o farmacêutico é um funcionário da farmácia. Então, como é que pode funcionar essa relação mesmo de poder, né, da farmácia, dos donos ali da drogaria com o farmacêutico? Como é que ele vai lidar com isso e não perder o emprego dele, por exemplo, se ele questionar a venda dessas substâncias? Mas vê só, isso é um processo ético da profissão farmacêutica. O farmacêutico, quando ele está ali na farmácia, que ele responde pela farmácia, não é somente responder ali junto do cliente, né, falando com o cliente, com o paciente. Não, ele responde perante a lei, de forma ética. Então, tudo que ele faz ou deixa de fazer é responsabilidade dele ali dentro. Então, eu entendo que existe ainda essa problemática, né? O farmacêutico está trabalhando lá e muitas vezes o dono da farmácia, ele quer que seja feito daquela forma. Mas aí eles têm que ter a consciência que ele estará indo de encontro, né, com a profissão dele. Não tem como, ele vai estar indo de encontro com o que a profissão dele exige. É difícil, realmente. É bem, realmente. E, Nayane, vamos tirar as dúvidas do ouvinte, porque sabemos que o kit ressaca não faz bem, não deve ser usado. Também comentamos sobre o Engov. E como é um medicamento antialérgico, eu acredito que muitos ouvintes, assim como eu, também não sabiam dessa informação. Mas e aí? Tô com aquela ressaca. Quais são as melhores maneiras de evitar essa ressaca e de se cuidar após a festa aí deste carnaval? Então, infelizmente, pessoal, não há nenhuma medida milagrosa. Não existe um medicamento que vai te dar esse milagre, não. É como eu tinha falado. Os efeitos da ressaca é um efeito da toxicidade do álcool. E aí ela vai depender da quantidade de álcool que você consumiu. Como é que a gente faz para, pelo menos, minimizar? Primeiro, reidratar. Às vezes parece chato, né? A gente dizer, tem que beber água. Ai, que coisa chata, né? Ter que falar isso. Mas vê só, o álcool em si, ele inibe um hormônio específico no nosso corpo e faz com que
urine bastante, não é assim? Sempre quando se está bebendo uma cerveja e tal, depois que vai a primeira vez ao banheiro, parece que vai eternamente, né? Exato. Vai eternamente. Então, aquilo dali nada mais é do que o álcool mandando embora a água do seu corpo. E aí, o efeito da ressaca, parte dele está relacionado com isso, que é a desidratação. Então, se você consome água durante ali a bebedeira, de vez em quando vai lá e toma um copinho de água, dá uma melhorada. E também no dia seguinte, quando a ressaca bate de verdade, essa reidratação, ela ajuda para que a ressaca vá embora mais rápido. Outro ponto que a gente sempre fala é a questão da alimentação. Comer comidinhas mais leves também ajuda a se recuperar de forma mais rápido. Na hora que decidir tomar aquela bebida alcoólica, nunca fazer isso de estômago vazio, porque quando a gente está de estômago vazio, o álcool ele é absorvido de forma mais rápido e os efeitos dele também acontecem de forma muito mais rápido. Então, comer sempre alguma coisa e o repouso, né? Também isso é importante. Infelizmente, são medidas não farmacológicas. A gente queria que tivesse um medicamento que dissesse assim, olha, tome 3 vezes ao dia e você vai ficar zerado. Mas, infelizmente, ainda não existe esse medicamento. O sonho do brasileiro no carnaval, João Mozinho. Ô, Nayane, a gente abre uma caixinha de perguntas sempre no Instagram da Folha de Alagoas, quando a gente tem algum convidado aqui, e muita gente questionando a questão do Epocler. Também é outra substância que muita gente toma, tem aquele gostinho de abacaxi. É o líquido amarelinho. São os flaconetes, né? E que muita são gente toma o Epocler. O que é o Epocler para quem está nos ouvindo e como ele funciona, quais são os efeitos? Conta um pouquinho para a gente também. Então, vê só, vou decepcionar vocês agora. Porque o Epocler nada mais é do que uma combinação de 3 aminoácidos. É colina, betaína e metionina. São 3 aminoácidos que têm uma atividade muito boa no fígado, ok. Só que a função deles não tem nada a ver com álcool. A função desses aminoácidos é justamente evitar o acúmulo de gordura e também liberar algumas toxinas, fazer uma limpeza, entre aspas, ali no fígado. Mas essa limpeza, entre aspas, ela não está relacionada com álcool e sim com alimentos. Então, vê só, o Epocler ele é indicado para comer muita gordura, comida muito gordurosa, ele vai ajudar que aquela gordura saia dali. Mas com relação ao álcool especificamente, não tem. Ô, Nayane, então é em relação ao tira-gosto, não é ao álcool. Então. Pois é, né? Ô, Nayane, mais uma perguntinha também dos nossos ouvintes e o pessoal ligado à internet. A questão do heno também é outra questão. O heno funciona, não funciona? Para que serve? Então, vê só, o heno ele é um antiácido. Então, geralmente, por que a gente tem vontade de tomar um antiácido depois que bebe? Porque o álcool vai lá no seu estômago e lesiona tudo, né? Inflama a mucosa estomacal e aí dá aquela azia, má digestão, enfim. E aí o heno nada mais é do que um antiácido. Ele vai lá, chega no estômago e ele vai acalmar aquela mucosa que está irritada. Então, assim, não existe uma contraindicação para ser utilizado o heno. O heno ele vai aliviar de forma momentânea ali aquele desconforto e não existe nenhum problema em relação a isso. A gente só recomenda que não exagere na quantidade de envelopes e se o indivíduo ele tiver pressão arterial alta, também modere no consumo. Mas não tem outras contraindicações, não. Nayane, você acha que quando a pessoa toma o Epocler, né, por assim dizer, apesar de não ter nenhum impacto real no fígado ou na ajuda dessa ressaca, mentalmente, por ela acreditar que tenha, já deu uma melhorada, porque o número de pessoas que utilizam e que, inclusive, tem nesse kit ressaca é bastante alto. Então, quando fala que não funciona em nada, até gera surpresa, porque fala, nossa, mas eu sempre tomo e fica até um pouco melhor, por assim dizer. Olha só, eu acredito que seja isso que aconteça, mas o grande problema da gente acreditar nisso voltamos lá para a questão de mascarar sintomas. É parecer que a gente pode mais do que a gente pode, na verdade. Então, assim, não que ele vá, no caso do Epocler, né? Não que ele vá gerar um dano para a saúde, enfim, isso não vai acontecer. Mas ele estar mascarando ali aquele sintoma, acaba que você consome mais bebida porque acha que está muito bem, né? Tá tudo certo. E o grande problema seria isso. O kit ressaca, ele segue um padrão, assim? As farmácias vendem os mesmos produtos ou cada um cria ali de acordo com o seu imaginário?
como funciona. Olha o problema. A gente sabe que tem, por exemplo, pode ser que tenha um Engove, um paracetamol ou uma tem um energético também, viu, Natália? O Eno tem também, às vezes. Então, assim, o que é que vai nesse kit ressaca, reforçando para o nosso ouvinte que não é indicado e reforçando para os farmacêuticos que é uma venda ilegal. Mas o que é que vem nesses kits? Então, olha só, cada drogaria, cada farmácia muitas vezes coloca o que acha que deve ali. Não Faz é um uma kit, receita. Não é um kit Cria uma padronizado. receita. Eles colocam várias substâncias que eles acham que deve. E o pior é que às vezes eles juntam coisas que não deveria ser consumidos juntos, né? Aí coloca ali um paracetamol, um dipirona, já vi ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, não tem nada a ver. E aí coloca lá também, aí bota hipoclé, bota o Engove, sai colocando outros medicamentos que contêm cafeína, né? Ali junto. Então, assim, não existe um padrão, cada um faz daquele jeito que acha que deve e não sabe, inclusive, orientar o paciente sobre isso. Às vezes o cliente chega lá e consome tudo de uma única vez, não tem nada padronizado. Lembrando que essas farmácias que fazem essas comercializações, elas podem, inclusive, serem passíveis de fechamento, né? A Anvisa, a partir do momento que na fiscalização ela observa essas ilegalidades, ela tem esse poder. Nayane, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7, ao passo que faço o convite público para você estar aqui em outras oportunidades, tratando de temáticas tão importantes, tão relevantes para a nossa sociedade. Quero agradecer também aqui a presença da competentíssima jornalista Luciana Martins, desde as primeiras horas da manhã aqui conosco. Muito obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Marcial com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e deixo aqui o espaço para suas considerações finais, Nayane. Eu que agradeço esse espaço para dar essas orientações, principalmente agora que a gente está pertinho do carnaval. E eu gosto sempre de falar para a população que, veja, o farmacêutico é o profissional mais próximo à comunidade. Na farmácia ali pertinho da casa, pertinho do trabalho, tem um farmacêutico, então explorem isso, conversem com o farmacêutico, pergunta se pode, eu estou fazendo uso de algum medicamento de forma crônica, então questiona se pode fazer uso de algum tipo de bebida, qual a dose ideal, se está sentindo alguma coisa, dor de cabeça, enjoo, conversa com o farmacêutico, ele vai avaliar o seu caso e vai também poder fazer as orientações necessárias no momento. Mais uma vez, muito obrigado à farmacêutica Nayane Nascimento por esse bate-papo tão bacana no dia de hoje. Obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.